Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Glória a Deus. Vamos começar no 37. Ouvindo eles, aquelas pessoas que estavam acompanhando, ouvindo o discurso do apóstolo Pedro, ouvindo eles estas coisas, eles se compungiram-se o coração e perguntaram então para Pedro, que na época, naquele momento, tinha sido o pregador da palavra. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam juntos: que faremos, irmãos? E versículo 38, que é o tema da mensagem de hoje, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um minutinho, por favor? Analisando bem este trecho da palavra, a gente vai, alguns 2, 3 capítulos antes, mostrar que com ousadia o apóstolo Pedro estava perante muita gente, uma multidão de pessoas, logo após Jesus Cristo ter subido, ascendido ao céu. E Pedro, naquele momento, vendo aquela multidão, diz a palavra de Deus, que era muito mais de que 3.000 pessoas. Então Pedro vai e declara o que estava acontecendo naquele momento. Quem era Jesus, o que representava a força dos apóstolos, dizendo tudo aquilo que a gente já conhece, já leu. Se você tiver dúvida, procure no seu lar, na sua casa, o capítulo que antecede a este. Diz a palavra de Deus que Pedro, então, falou, testemunhou, mostrou o seu tempo de vitória, mostrou o quanto ele aprendeu e cresceu junto com os apóstolos, enquanto esteve na terra com Jesus Cristo. E através dessa ministração que ele fez, eu disse mais de 3.000 pessoas, porque 3.000 pessoas a Bíblia fala que foram batizados. Então a gente imagina que era muito mais gente que estava ali. Então naquele momento as pessoas ficaram com o seu coração compungidos, tentando descobrir o que deveriam fazer, já que Pedro está falando tudo isso, com o poder do Espírito Santo. Já que um dia eu e você podemos nos lembrar que alguém um dia pregou o Evangelho para a gente. Ouvimos a palavra de Deus, escutamos um cântico, um louvor, e nossa vida começou a arder, nosso coração começou a bater mais forte. Então, naquele momento, aquelas pessoas começaram a dizer: Pedro, o que a gente deve fazer? Qual é a circunstância que a gente deve fazer e dar o próximo passo em direção a isso que você está falando, sobre conversão em Jesus Cristo, acreditar no próprio Jesus Cristo, que, conforme nós vimos e falamos, já não estava mais, já tinha subido ao céu. Perguntaram então para a pessoa visível, para a pessoa que estava ali do lado: ô Pedro, o que fazemos agora? O que devemos fazer para a nossa vida ser mudada? Antes de continuar, eu gostaria de que você pensasse o seguinte: para aquelas pessoas chegarem para Pedro e perguntar o que devemos fazer a partir de agora, significa que aquelas pessoas estavam tomadas por algo diferente. Estavam vendo um Pedro diferente. Estava vendo um grupo de apóstolos que estavam ali ao lado de uma maneira diferente. Talvez tinha muitas pessoas que conheciam aqueles apóstolos, que tiveram o conhecimento de Pedro e perceberam que Pedro já era uma nova pessoa, uma nova criatura, alguém que realmente houve uma mudança após conhecer Jesus. Por isso eu pergunto para você: alguém aqui teve algum tipo de experiência boa, nova,
a partir do momento que Jesus Cristo entrou na sua vida? Alguém teve essa experiência? Pode bater palmas por isso? Teve essa experiência, teve uma transformação? Algo novo aconteceu. Algo novo aconteceu na minha vida, na tua vida, quando a gente pôde ouvir alguém pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, quando a gente pôde ouvir alguém cantar um louvor, como é cantado aqui na nossa igreja. Alguém pode dizer que eu tive uma transformação muito boa e muito legal a partir do momento que, como Pedro ou como outros pregadores da palavra de Deus, puderam ser tocados no nome de Jesus. A palavra de Deus, então, diz o seguinte: Pedrão, o que a gente deve fazer? A partir desse momento, o que você nos orienta a fazer? Gostaríamos de tomar uma posição diferente, vendo você transformado, vendo aqui os apóstolos de Jesus transformado, ouvindo a tua palavra, Pedro, sabendo que alguma coisa aconteceu de novo, de legal. O que devemos fazer nesse momento? A palavra de Deus, então, fala que Pedro vira para eles e diz o seguinte: arrependei-vos. Uau! Palavra forte, palavra dura. Talvez, naquele momento, a palavra mais branda que Pedro podia falar seria o seguinte: nós vamos orar, dobra o joelho, peça perdão a Deus, comece uma nova história de vida. Como muitas vezes nós aqui do altar falamos, né? Você tem que mudar algumas coisas, você tem que mudar certas atitudes. E muitas vezes eu e você temos o hábito de chamar a atenção daquele que está querendo mudar, ser transformado, ser modificado, e chamamos de uma maneira mais audaciosa, dizendo: você vai para o inferno. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo assim: se a pessoa não continuar, não mudar de vida, não mudar da maneira como estão usando, eles vão para o inferno direto, vão fechar os olhos aqui e encontrar o diabão lá em cima, ou lá embaixo, melhor dizendo. Naquela hora não. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim: arrependei-vos. Ou seja, você deve mudar a tua vida. Você deve mudar a tua história. Aquilo que você está fazendo, você deve parar, deixar de fazer e fazer outras coisas. Coisas boas. Amar o seu próximo. Tratar com que as pessoas que te cercam vejam em você uma nova criatura. Tenho certeza que todas essas 3.000 pessoas que se batizaram nas águas, fora tantas outras que estiveram ali do lado de Pedro e dos apóstolos, com certeza escutaram essa palavra: eu preciso me arrepender, eu preciso me transformar, eu preciso fazer com que minha vida deixe de ser uma vida triste, amargurada, incapacitado para as coisas, mas que eu possa dizer assim: tá bom, Pedro, é isso que você está orientando, a gente vai fazer. Arrependei-vos. Pode falar para o teu irmão isso? Arrependa-te, meu irmão. Fala mais uma vez, por favor. E a segunda parte de Pedro, da palavra de Pedro, nessa chamada de atenção, é: além de se arrepender, você deve ser batizado nas águas. Às vezes, meus irmãos, a gente vê tantas pessoas que já estão na igreja, já frequentam a igreja, já participam de atividades na igreja, e parece que essas pessoas têm tanta dificuldade de ter uma coragem de dizer assim: eu tenho que me batizar, eu tenho que me arrepender, então eu me arrependo e eu vou ser batizado, sim, nesse momento. Você já viu pessoas assim? Devia ter me batizado no batismo passado.
Ah, mas no próximo batismo eu vou me batizar. Ah, o que o pastor está falando, o que Pedro chamou a atenção, eu vou fazer. Eu vou me arrepender e vou me batizar na próxima. Só que tem muita gente que deixa para depois. Ah, não é hora, eu preciso deixar um vício, eu preciso deixar de falar palavras que não são legais, eu preciso parar de fazer uma série de coisas. Em momento nenhum Pedro falou, só que antes do batismo, você vai ter que deixar um monte de coisa para poder seguir Jesus. Quero dizer aqui deste altar, através do teu pastor, você não precisa deixar as coisas para poder seguir Jesus. Basta você se arrepender, se batizar, e o terceiro ponto diz o seguinte, e você será recebido pelo poder do Espírito Santo, que vai mudar a tua vida. Quem vai transformar você? É o abandono de algum tipo de vício, ou de confusão, ou de falha, ou de pecado? Quem vai mudar você chama-se Espírito Santo de Deus. Ele vai chegar, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vai fazer com que você seja uma nova pessoa. Meus irmãos, eu tenho uma alegria, uma felicidade de poder encontrar muitos de vocês, ou na praça, ou nas ruas, ou indo para a minha casa, ou voltando para a igreja. E quantas vezes, o sábado passado, inclusive, domingo passado, inclusive, eu encontrei tantos irmãos daqui da igreja que eu fiquei muito feliz, porque ou eu estava fazendo uma caminhada, e eu estou fazendo caminhada, viu? Ou eu estava fazendo uma caminhada, ou estava indo no lugar para almoçar ou jantar, alguma coisa, e andando, eu escutava alguém assim dizendo, paz, pastor, tudo bem? E eu olhava assim, puxa vida, é gente da igreja, a maioria eu conhecia. Encontrei você também um dia e disse assim, opa, buzinei, né? Falei, e daí, tudo bem, senti tua falta no culto hoje, não é? Foi isso? Lembra disso? E que a gente sente prazer em saber, está ali alguém que me conhece, está ali alguém que já foi na igreja, está aí alguém que está buscando a face do Senhor, se convertendo dos maus caminhos. E eu posso dizer para você, quem ainda não foi batizado, se batize no próximo batismo. Isso é uma orientação não só de Cristo, mas do próprio João, que batizou Jesus Cristo, e também do apóstolo Pedro nesse momento. Você pode imaginar quantos milhares de pessoas estavam ouvindo Pedro naquela hora, e Pedro falou, olha, vamos se arrepender? Vamos. Vamos ser batizados nas águas? Vamos. Então, venham para cá. Aí levou até o rio, e ali foram batizados. A Bíblia fala 3.000 pessoas foram batizadas. Já pensou? 3.000 pessoas sendo batizadas. Por isso que eu digo, tinha muito mais gente ali próximo, pronto para ser batizado. E tem gente que ainda endurece o seu coração. Como eu preguei um dia desses, Deus, faça com que o meu coração seja um coração novo. Faça com que o meu coração não seja um coração de pedra, mas que eu possa transformar a minha vida e ser feliz e te adorar e te buscar. Quando Pedro cita esses 3 pontos, que eu vou repetir para vocês. Arrependei-vos, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo quando acontecem essas 3 coisas aqui? O Espírito Santo transforma a gente. Quem vai mostrar para mim e para você um erro, uma falha, uma dificuldade, uma fraqueza, é o poder do Espírito Santo. Não adianta você imaginar o seguinte assim, eu vou mudar realmente muitas coisas, eu vou me transformar num homem diferente, numa mulher diferente. Quem vai fazer isso é o poder
do Espírito Santo. Fala para o teu irmão assim: busque o poder do Espírito Santo, meu irmão. Busque o poder do Espírito Santo, minha irmã. A palavra de Deus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra de Deus é bem clara. E quando Deus me deu a oportunidade de escolher esse trecho para hoje à noite, meu coração ficou muito alegre, porque quem está aqui ouvindo, ou quem está lá nas redes sociais, ouvindo ou nos assistindo, pode ficar com absoluta certeza que o Espírito Santo está usando a vida do pastor Davi para falar para você sobre esses 3 pontos. Fala comigo, são 3 pontos de vitória que eu preciso para a minha vida. Vamos tentar lembrar quais são os 3 pontos que Pedro orientou. E aí, Pedro, o que a gente tem que fazer, Pedrão? O que você nos orienta a fazer? O que a gente deve fazer? Aí Pedro responde para eles. Não entendi. Continuei não entendendo. Arrependei-vos. Pode falar para o teu irmão o que é arrepender? Pode imaginar, mesmo que sejam algumas palavras rápidas, o que é se arrepender? Segunda frase. O que Pedro falou? Pedrão, fala para nós o que a gente tem que fazer. E qual foi a segunda coisa? Também não entendi. Seja batizado nas águas. Esses 2 últimos domingos, se eu não me engano, nós tivemos o batismo. Daqui 2, 3 meses vai ter o próximo. Se você ainda não é batizado, é a tua oportunidade, participe. E o terceiro ponto? E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Para terminar, irmãos, o que significa receber o dom do Espírito Santo? É se fortalecer. Mal algum chega à nossa casa. O Espírito Santo toma conta da gente e fala: perto deles você não chega não. Que eles têm o Espírito Santo dentro da gente. Maligno pode tentar chegar, tentar atrapalhar a tua casa, tentar atrapalhar a tua vida, mas o Espírito Santo está com a mão estendida assim e fala: não, nele ninguém toca. Pode falar para o teu irmão, em você ninguém toca. Porque temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Podemos aplaudir o Senhor?